Tá o que você queria, meus amigos? Normas da corregedoria, estamos agora. Vamos retomar lá daquela parte que a gente parou no começo, né, dos nossos vídeos. Então a gente vai para o artigo 53, que está no seu edital. Então, a gente está falando do cadastramento, movimentação e controle eletrônico de processos e incidentes processuais. Vamos passar os olhos aqui, vamos ver coisas que poderiam ter um interesse para o seu examinador, para a sua prova. Professor, ainda falta coisas para a gente ver, tal, vai dar tempo? Imagino que sim, né? A gente, na pior das hipóteses, quando eu fiz a prova de oficial de promotoria, a prova era tarde. Eu acordei no domingo de manhã e estudei ainda, revisei algumas coisas, mas daí cada um é cada um. Não quero exigir que você faça isso, porque muita gente vai viajar também. Mas, assim, até a data da prova dá para você estudar, né? Então vamos lá. Artigo 53. A inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, o que tem muito sentido, né? Então você vai fazer a inserção de dados para você conseguir identificar da melhor forma o processo, né? De modo que todas as ocorrências do processo físico constem no ambiente virtual. Então todas as ocorrências do processo físico constem do processo virtual, do processo não, mas do ambiente virtual. O que faz muito sentido também. Por quê? Porque você, de algum modo, facilita, você permite que as pessoas que não estão no fórum, vendo o processo no balcão do fórum, possam ter mais noção do que está acontecendo. Então, a inserção... Opa, apareceu um negocinho aqui, mas vamos deixar aqui. A inserção de dados no sistema informatizado será mais completa e mais abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem no ambiente virtual, formando um banco de dados que servirá de memória permanente. Tranquilo, né? Então, a ideia é essa, é você também colocar um retrato mais fiel possível do que está acontecendo dentro do processo físico, colocar também no ambiente virtual, cadastrar isso. Então, o advogado vai lá e junta uma petição sobre alguma coisa, cadastra isso no ambiente virtual, tá? Parágrafo 1º, o cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão. Então, sempre ao individualizar, você conseguir fazer uma identificação mais completa e mais abrangente possível. Isso é um desejo, né, das normas da corregedoria. Por quê? Para você, para quê? Para você ter a clara noção de qual processo você está tratando, né? Então, o cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão. Então, qualificação das partes e eventuais representantes, advogados, respectivos números de OAB, valor da causa, tal. Então, o mais completo possível esse cadastro, tá? Para você conseguir realmente individualizar, você conseguir identificar aquele processo, tá? As anotações de movimentação processual devem ser fidedignas. Então, também parece dizer o óbvio, né? Claras e atualizadas, de forma a refletir o atual estado do processo e garantir a utilidade do sistema. Então, mesma coisa. Então, se você tem lá uma movimentação, o processo saiu de onde você trabalha, do ofício, da vara, e vai para a mesa do juiz, vai para a conclusão, é lógico que isso precisa ser anotado ali no ambiente virtual, tá? Então, para você refletir o atual estado do processo. Parágrafo 3º, o arquivamento de autos será precedido, vem antecedido da conferência e eventual atualização do cadastro, para que nele figurem os dados necessários à extração da certidão. Então, o arquivamento dos autos, então quando você for fazer o arquivamento, o que você faz? Você dá uma conferida ali no processo para verificar se tem alguma coisa para ser atualizada no cadastro. Pensa o seguinte, uma pessoa, durante o processo, mudou o nome, né? Então, a pessoa se casou, ou se divorciou, alguma coisa assim, ou tem algum outro problema ali, mudou o documento, seja lá o que for, né? Tem documentos que dão para ser mudados. Então, você, quando for fazer o arquivamento, você faz uma atualização para quê? Para que você tenha todos os dados necessários para eventualmente extrair uma certidão. Para quando alguém for até o fórum pedir uma certidão do processo, você tem todos os dados ali do processo já atualizados. Tá? Esse é o 53. 54, constarão do sistema informatizado. Então aqui a gente tem coisas que devem constar, né? Então olha só, nos processos cíveis de família e sucessões, da fazenda pública, de infância e juventude, de acidentes do trabalho, do juizado especial civil, o quê? Coisas básicas, ó, número do processo, o nome, a qualificação do autor e réu, a natureza do feito, a data da distribuição, o número, o livro e as folhas do registro da sentença, quando adotado, quando se adota esse livro de registro de sentença, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, então decisões, despachos, decisões interlocutórias, acórdãos, anotações sobre recursos, a data do trânsito em julgado, o arquivamento, data e caixa e outras observações que se entenderem relevantes. O que me parece interessante aqui, tudo
tudo isso aqui são dados do processo, né? Então, só uma coisa aqui que, pelo menos para mim, como professor, isso me chama a atenção, essa ideia aqui de que nesses processos aqui, cíveis, famílias, sucessões, fazenda pública, infância e juventude e tal, acidentes do trabalho, juizado especial civil, em todos esses processos você coloca aqui a indicação do arquivamento, data do arquivamento e caixa. Então, data em que foi feito o arquivamento e em que caixa isso está. Olha, foi feito no dia 30 de setembro de 2021, está na caixa 80, por exemplo, tá? E ainda outras observações que se entenderem relevantes, tá? Aqui, ó, procedimentos criminais, procedimentos do júri e do juizado especial. Então aqui a gente está falando, esses feitos aqui são feitos cíveis, né? Basicamente, né? Os feitos aqui do inciso 2º são processos criminais. Então vai ter número do processo, nome e qualificação do réu, data do fato, data do recebimento ou rejeição da denúncia, o artigo de lei em que o réu foi em curso, data da suspensão do processo, do 366, e também no juizado especial criminal, a data da prisão, o número, livro e folhas do registro da sentença, quando o cartório usar isso, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, da mesma forma, despachos, decisões interlocutórias, anotações sobre recursos, data da decisão confirmatória da pronúncia, data do trânsito em julgado, data da expedição de guia de recolhimento, de tratamento, internação, o arquivamento e outras observações que entenderem relevantes. Então, muitas coisas aqui de processos cíveis e criminais, elas meio que se repetem. Então, o número do processo, os andamentos do processo. Veja, por exemplo, você está no processo do júri. Claro, você tem a denúncia, então você vai ter que anotar a data do recebimento da denúncia, né? Você está no processo do júri, né? Então você vai ter a indicação da decisão confirmatória da pronúncia, por exemplo, né? Aqui, guia de recolhimento. O que é guia de recolhimento? Guia de recolhimento é o documento que vai fazer com que a pessoa vá para a cadeia, que permita que essa pessoa comece a cumprir a sua pena, tá? Também guia de tratamento e internação, quando a pessoa foi condenada a ficar internada. Então ele é condenado no que a gente chama de medida de segurança, tá? E de novo, ó, repete, arquivamento, data e caixa e outras observações que entender relevantes, tá? Então aqui, tanto no procedimento ou no processo civil comum, processo civil, família, sucessões, tudo isso são processos cíveis, né? Todos esses você tem aqui a necessidade de adoção, de colocação de informações necessárias, tá? Então aqui os andamentos do processo, né? Então isso me parece muito relevante. E também nos processos criminais a mesma coisa, só fazendo as adaptações, porque no criminal tem a denúncia, não tem a petição inicial, tem a decisão de pronúncia. Então você tem lá a decisão que manda o réu para o júri, que é a decisão de pronúncia. Então você tem essas ideias, essas possibilidades aqui. Então é muito interessante que você perceba isso. Aí olha só, nos processos de execução criminal, que é um processo diferente, porque esse é um processo em que você só vai ter o cumprimento da pena, você vai ter nome e qualificação do sentenciado, já não é mais réu, né? Já não é mais réu, já é sentenciado, porque a execução criminal acontece com o sentenciado, você não precisa decorar isso, tá? Só estou fazendo aqui uma observação para você. Então, na execução criminal, nome e qualificação do sentenciado, conciliação sempre que possível, conciliação e sempre que possível o número do RG. Isso aqui chama bastante atenção, sempre que possível o número do RG, tá? Às vezes não é possível. As guias de recolhimento registradas, então, ó, a guia de recolhimento é feita pela vara criminal e depois essa mesma guia é mandada para a execução criminal. Então aqui, ó, guias de recolhimento registradas, a discriminação das penas impostas em ordem sequencial. Então aqui vai ter o histórico da pena. Os incidentes de execução de pena, então o que são incidentes? O cara cometeu uma falta grave durante o cumprimento de pena, o cara tem aquilo que a gente chama de saidinha de Natal, que é, na verdade, a saída temporária. Então tudo isso vai ficar registrado, anotações sobre os recursos, o inteiro teor dos julgamentos, as progressões de regime, cadastro de comparecimento de albergados, que são pessoas que estão no regime semiaberto, os benefícios concedidos. Então o cara conseguiu lá trocar um tempo de trabalho por pena, que é o que a gente chama de remissão, se isso for concedido para ele, vai ser anotado. As remissões, ó, inclusive aqui tem as indicações, os benefícios outros aqui que a gente poderia ter, poderia ser o benefício da progressão de regime, tá? Poderia ser o livramento condicional também, isso também se enquadraria aqui. A gente precisa fazer um aprofundamento no que é execução criminal, não vai cair para vocês, estou só dando a título de exemplo. As remissões de pena, que são as formas de perdão de pena e outras observações que entender relevantes. E aí, nas cartas precatórias, especialmente, então, nas cartas precatórias o que é importante? A indicação
completa do juízo deprecante com o número do processo de origem, conforme o padrão que está dado pelo CNJ. Além disso, a natureza da ação e da diligência deprecada. Então, olha só, o que chama atenção aqui para uma eventual pergunta de concurso é nas cartas precatórias, o que é que deve ter, né? Quais são os cadastros que a gente deve ter? Especialmente, ó, então não é só, então você poderia ter uma questão assim, nas cartas precatórias devem conter exclusivamente. Exclusivamente é porque só aquilo precisa conter. Aqui o especialmente é as coisas principais, podem existir outras, tá? Então indicação completa do juízo deprecante com o número do processo de origem, também a indicação da natureza da ação, então que ação é? É uma ação de alimentos, é uma ação de busca e apreensão, é uma ação de uso capião, e a diligência deprecada. Então o que a pessoa está querendo? É uma intimação? É uma citação? O que é? Tá? Então esse é o ponto. Todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus representantes, serão cadastrados. Então todo mundo que intervier no processo deve ser cadastrado. Então todo mundo, litisconsortes, as pessoas que estão ali. A pessoa A, B, C e D estão processando a Claro. O nome dos 4, A, B, C e D, precisam estar cadastrados no processo. Os intervenientes, as pessoas que fazem intervenções no processo, os terceiros interessados, todos esses cadastrados no processo. Não será admitida a exclusão de parte do processo, procedendo-se a sua baixa quando necessário. Então não vai ser admitida a exclusão de parte do processo. Vai ser dada baixa a indicação de que aquela pessoa vai ser dada baixa do processo quando for necessário. Tá? Então vai ser feita a baixa do processo quando necessário. Então você tem lá uma pessoa que foi colocada no processo, essa pessoa vai continuar ali, o nome dela vai continuar constando ali. Então não será admitida a exclusão de parte no processo, procedendo-se a sua baixa do processo quando necessário, quando for o caso. Tá? 55. A qualificação das partes, então o que é qualificação? Você colocar os dados da pessoa, né? Qualificar é fazer isso. Então a qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial da forma mais completa possível. De novo, essa expressão, da forma mais completa possível, com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias. Então postulações iniciais são as petições iniciais. Então de onde eu vou tirar os dados para fazer os cadastros? Da petição inicial ou das petições intermediárias, tá? Então, petição inicial ou petições intermediárias, que são outras petições que não são a petição inicial. Então, olha só, com relação às partes nos procedimentos cíveis e autores de ação penal privada, então sempre pessoas com advogados no processo, se for pessoa natural, o nome completo, número de inscrição do CPF, nacionalidade, estado civil, profissão, bem como endereço residencial ou domiciliar completo, inclusive CEP. Tranquilo. Se for pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, então o nome empresarial ali, o nome da empresa, número do CNPJ, endereço da sede, inclusive CEP. Beleza, não tem muito segredo, né? Para fazer a qualificação, basicamente é isso. Com relação a procedimentos cíveis e ação penal privada. Já com relação a ações penais públicas ou privadas, aí olha só, com relação aos acusados. Então, ó, isso aqui são cadastros que são feitos de forma diferente. Isso aqui, ó, o inciso primeiro com relação às partes, então autor e réu. Já no inciso segundo, a gente está falando de acusados, então só os réus, né? Então se for pessoa natural, nome completo, afiliação, nome, data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, cor, sexo, estado civil, profissão, endereço completo da residência e trabalho ou dos locais em que o réu possa ser encontrado, acompanhados do respectivo CEP, bem como se houver o número de CPF, número do RG, RGC, disponível na folha de antecedentes do réu, tá? Então é um registro geral de condenado, né? E além de outros nomes e alcunhas utilizados pelo acusado. Então o cara tem lá o nome de Dedé, de Pedrinho Matador, sei lá, seja lá o nome que for. Então você vai colocar no cadastro, então fulano de tal, vulgo Pedrinho Matador, por exemplo, tá? Se for pessoa jurídica, sua firma, denominação, número de inscrição do CNPJ, sua sede e CPF. Tranquilo, né? Então não vejo aqui interesses aqui para fins de concurso em coisas muito mais profundas do que perguntar se sempre o cadastro tem que ser feito, se só pode ser feito o cadastro completo. Não, você vai fazer da forma mais completa possível, mas dentro do que for possível. Tá? Então essa é a ideia. Então com relação às partes, em ações que existem advogados ali, né? Então neste caso você vai fazer o cadastro de todo mundo. Já com relação aos acusados nas ações penais, sejam elas públicas ou privadas, aí neste caso você vai, inclusive o que chama bastante atenção é isso aqui, colocar os nomes e alcunhas. Alcunhas são apelidos, tá?
utilizados pelo acusado. Tá? Parágrafo 1º, quaisquer outros dados de qualificação que auxiliem na precisa identificação das partes, RG, título de eleitor, nome da mãe, etc., também serão lançados no sistema informatizado. Então, quaisquer outros dados que auxiliem na identificação das partes, eles podem ser lançados no sistema. Tá? Incumbirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça o cadastramento dos dados constantes das petições iniciais. O que hoje nem acontece muito, tá? Por quê? Hoje você tem um processo eletrônico, o advogado acaba já fazendo todo o cadastro, né? Mas o que a gente precisa entender é que as normas da corregedoria dizem que cabe aos distribuidores, aqui então são os cartórios distribuidores, e as varas, aos ofícios de justiça, fazer o cadastramento dos dados, tá? Então é claro que nem todos os dados serão colocados pelo advogado quando estiver fazendo o preenchimento lá da petição. Então é claro que os distribuidores e os ofícios de justiça podem fazer a complementação disso. Então distribuidores e ofícios de justiça fazem o cadastramento de dados que estão constantes das petições iniciais. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa e também as testemunhas de processo criminal, sejam essas da acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação dos seus dados de qualificação e endereço. Então aqui chama bastante atenção. Então vítimas e testemunhas, sejam elas da defesa, da acusação, ou comuns, ou seja, da acusação e da defesa, essas pessoas podem pedir ao juiz para que os seus dados sejam excluídos. Então, olha só, isso aqui tem muito interesse para concurso. Isso aqui, veja só, a regra é a de que vítimas e testemunhas, seja de que lado for, também terão qualificação inserida no sistema. Se houver coação ou ameaça, ou grave ameaça, o juiz pode autorizar que não exista, que não seja feita a identificação dos dados, de seus dados, vamos colocar assim. Tá? Tranquilo, mas acho que é relevante falar. Tá? Os dados obrigatórios previstos no artigo 55 serão apresentados pelos requerentes na petição inicial e pelos requeridos na primeira oportunidade de postulação em juízo, contestação, juntado de procuração, pedido de vista, enfim, quando essas pessoas se manifestarem pela primeira vez. Então, os dados obrigatórios do artigo 55, então são esses dados aqui, é claro, o que é aquela coisa, né? É obrigatório constar, mas se não tiver, não vai impedir que a pessoa entre com o processo, tá? Então, eu quero que você tenha essa noção, né? Aqui as normas dizem dados obrigatórios, mas entenda, dados obrigatórios é o seguinte, se você tiver, você é obrigado a colocar no processo. Se você não tiver, tudo bem, paciência, né? Mas esses dados serão apresentados pelos requerentes na petição inicial, então pelos autores na petição inicial e pelos requeridos na primeira oportunidade em que eles forem se manifestar no processo, tá? Então, o cara é autor, ele vai fornecer todos os dados quando ele entrar com a petição inicial. O cara é réu, na primeira oportunidade que ele se manifestar no processo, já tem que juntar todas essas informações, tá? Não se impõe a obrigação prevista nesse artigo para as ações nas quais essas exigências comprometam o acesso à justiça conforme prudente arbítrio do juiz a quem for distribuído o feito. Então, olha só, não se impõe a obrigação, que obrigação de fornecer os dados, tá? Quando essas exigências comprometam o acesso à justiça. Que eu falei para você, às vezes você tem uma comunidade muito simples, muito pobre, e você não tem ali pessoas sequer com o número de RG e CPF. E a Defensoria Pública, por exemplo, precisa entrar com uma ação para proteger aquelas pessoas de uma eventual demolição das casas, etc. e tal. Então veja, se você não tem os dados, ou se conseguir esses dados compromete o acesso daquela pessoa à justiça, não coloca, tá? Vamos ter bom senso, tá? Também não se impõe a obrigação de apresentar todos esses dados quando a parte não estiver inscrita no CNPJ ou no CPF, caso em que deverá firmar declaração expressa nesse sentido, respondendo pela veracidade da afirmação. Então, se você vai processar alguém e a pessoa não tem CNPJ, a pessoa não tem CPF, você, como advogado, declara que a pessoa não tem CPF ou CNPJ para que você não precise colocar mais nenhum outro dado ali, tá? Em qualquer hipótese prevista no parágrafo 1º, caberá às partes o fornecimento de outros dados
conducentes à sua perfeita individualização. Por exemplo, RG, título de eleitor, filiação, para que o ofício de justiça efetue o devido cadastramento. Então é aquela coisa, né? Você tem um cara lá que porventura ele não tem número de CPF, por exemplo, mas tem um RG, tá? Ah, não tem um RG, tem título de eleitor? Ah, não tem também. Então é o seguinte, ó, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. Qual que é o nome da sua mãe? Ah, minha mãe chama fulano de tal. Então coloca o nome do cara e vai identificar ele pelo nome da mãe, por exemplo, tá? Então é claro que outros dados são necessários de serem fornecidos, por quê? Para você fazer a identificação, individualização. O objetivo é que você tenha clareza. Olha, eu vou processar uma pessoa. Eu preciso saber que eu estou processando e a pessoa precisa saber que está sendo processada, logicamente. Então, essa informação precisa chegar para essa pessoa, né? Então, por isso que você fornece os dados para você conseguir chegar na pessoa certa, tá? Então, essa é a ideia. 57. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado oficial. Então, nos ofícios de justiça, nas varas, o registro e o controle da movimentação, registrou a movimentação ou fez o controle da movimentação exclusivamente pelo sistema informatizado oficial. Proibidas a elaboração de fichário por nome do autor e utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constante de outros sistemas informatizados. Cara, tô dizendo isso porque talvez você não saiba, né? Antigamente você ia no fórum, né, o advogado ia no fórum, queria ver lá um processo. O pessoal não pegava o processo ou não ia no sistema olhar. Eles abriam uma caixinha assim e lá na caixinha tinha uma ficha com o nome do cara, com o nome do processo ali e tal. E naquela caixinha você puxava assim um cartãozinho e tinha lá os andamentos do processo. Isso era o que acontecia. Isso, né, eu fui estagiário do Ministério Público em 2003, fui servidor em 2005, né? Então veja, são circunstâncias muito interessantes. Então, qual é a grande questão aqui? A grande questão é que todos os registros e os andamentos, movimentação aqui são andamentos, tá? Os andamentos dos feitos são lançados só pelo sistema oficial. Não pode mais nada, não pode papel, não pode fichário, não pode nada, tá? Claro, se você estiver com o sistema funcionando, não pode nada disso. Para os primeiros ofícios de justiça, conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor, até então materializadas em papel. O que eu falei para você, ó. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome do autor, por nome de autor, até então materializadas em papel, podendo inutilizá-las desde que todos os dados que delas constem sejam anotados no sistema, de forma a possibilitar a extração de certidões. Que eu falei para você, o que se deve fazer, se você for trabalhar num local em que tem ainda essas caixinhas, essas fichinhas, o escrevente-chefe vai mandar você pegar tudo aquilo, olhar e começar a lançar tudo no sistema, para depois rasgar aquilo, porque aquilo é um rascunho, aquilo é uma anotação, né? Então, a ideia é de haver a conservação, então os ofícios conservarão as fichas que compõem o fichário por nome do autor, até então materializadas em papel, podendo inutilizá-las. Então isso aqui pode ser destruído. Não é obrigado a ser destruído, tá? Podem ser destruídos, desde que você faça o lançamento de tudo que está nas fichinhas para o processo, para o sistema informatizado, tá? Para o segundo, as fichas individuais serão encerradas e mantidas em local próprio no ofício de justiça até a extinção dos processos a que se refere e serão grampeadas na contracapa dos autos, por ocasião do seu arquivamento, podendo, no entanto, ser inutilizadas, desde que anotados no sistema informatizado oficial todos os dados que delas constem, a fim de possibilitar a extração de certidões. Então sempre a ideia é essa. A ideia é sempre de saber quem está sendo processado, por que está sendo processado, todos os dados lançados no sistema informatizado, e aí se você fez isso, você pode até inutilizar. Então, podendo, no entanto, ser inutilizadas essas fichinhas todas, se você, de fato, colocar tudo que está nas fichinhas, se você lançar tudo isso no processo, tá? Para o terceiro procedimento de inutilização das fichas em nome do autor e das fichas individuais, será realizado no âmbito e sob a responsabilidade do juiz corregedor permanente. Então, essa inutilização das fichas é feito com base em orientações do juiz corregedor permanente, o qual verificará a pertinência da medida. Então vai verificar se isso é pertinente, a presença do registro eletrônico, então ele vai conferir se tudo que está nas fichas foi lançado nos processos, nos sistemas, né? Conservação de documentos de valor histórico, então precisa verificar se não é um processo histórico ali.
a segurança de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas. Tranquilo, o que me chama bastante atenção aqui é que essa inutilização, a inutilização é feita sob a orientação e supervisão do juiz corregedor permanente. Tá? Então esse é um ponto importante, que verificará se tudo que constava nas fichas foi lançado no sistema informatizado. Tão simples quanto isso. Tá? Artigo 58, as cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado segundo as mesmas regras dos processos comuns, consignando-se ainda a indicação completa do juízo deprecante, o que a gente até já falou, né? E não apenas a comarca de origem, então precisa ter o juízo deprecante. Então não basta ser uma precatória de Campinas, precisa ser carta precatória da terceira vara civil de Campinas, tá? O nome das partes, natureza da ação e a diligência deprecada. É importante sempre que conste a diligência. Então, foi feita essa precatória para quê? Qual é a diligência que vai ser feita? Né? Parágrafo único, as movimentações pertinentes, como a devolução à origem ou retorno para novas diligências e respectivas datas, serão também anotados no sistema. Então, tudo que aconteceu com a precatória, o juiz de Campinas mandou para o juiz de Santos. O juiz de Santos cumpriu a precatória, ele devolve a precatória cumprida para o juiz de Campinas. Então, essa devolução à origem é de onde ao juízo deprecante, né? Ou então o retorno dos autos para fazer uma diligência, ou ainda, né, com essas, a devolução por si só, né, então a devolução ou retorno para novas diligências e as respectivas datas em que isso aconteceu, tudo isso vai ser anotado no sistema. A ideia sempre, meus amigos, guarde isso, a ideia é de transparência, a ideia é de você ter toda a clareza suficiente para você olhar para um processo e saber do que se trata. Tá? A extinção do processo em caso de improcedência total da demanda por força do acolhimento de impugnação do devedor ou em razão de estabilização de tutela, a extinção do processo de execução por força de procedência dos embargos do devedor serão cadastrados no sistema diretamente pelo ofício de justiça assim que as respectivas sentenças tiverem transitado em julgado ou quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado. No mais, a extinção será cadastrada apenas quando encerrado definitivamente o processo. Então, olha só, nada restando a ser deliberado ou cumprido pelo ofício de justiça, sentença ou acordo, considerando-se isoladamente para tanto a ação principal, a ação declaratória incidental, a oposição, os embargos do devedor e os embargos de terceiro. Então, embargos do devedor, a execução fiscal, a adjudicação, a alienação e a arrematação. O ponto aqui, tá? Para não confundir sua cabeça, que eu quero que você entenda, ó, casos de improcedência total da demanda. Por acolhimento de impugnação do devedor. Então o devedor estava lá no cumprimento de sentença, fez a impugnação e o juiz acolheu a sua impugnação. Né? Extinção do processo por força, estabilização da tutela. Ou ainda, extinção do processo por embargos do devedor, por procedência, né? Dos embargos do devedor. Isso aqui acontece quando? Isso aqui é na execução de título extrajudicial. Então, o devedor fez os embargos e ganhou os embargos. Então, também, ó, extinção do processo por procedência dos embargos do devedor. Tudo isso vai ter um cadastro feito, ó, diretamente pelo ofício de justiça assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado. Então são feitas essas anotações, esses cadastros diretamente pelo ofício de justiça assim, ou seja, no momento, tá? Assim aqui significa no momento em que as respectivas sentenças transitarem em julgado. Nos outros casos, no mais, a extinção será cadastrada apenas quando encerrado definitivamente o processo. Tá? Nada restando a ser deliberado. Tal. Esse é o ponto. Tá? Então, qual é a grande questão aqui?
Quando a gente estiver tratando de improcedência total da demanda por acolhimento de impugnação do devedor, estabilização da tutela. Você lembra o que é estabilização da tutela? Tutela antecipada, antecedente, que foi dada pelo juiz e não houve recurso. A tutela se estabiliza, o juiz extingue o processo. Lembra-se disso, né? Então, nessa situação, nessas 3 situações aqui, a ideia qual é? A ideia é de que quem faz o cadastro é o ofício diretamente e no momento do trânsito em julgado. Nos demais casos, você ainda vai ter que esperar mais um pouco. Então, um ponto importante é que para estes casos aqui você faz assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado. Ou seja, diretamente no momento do trânsito em julgado. Então, transitou em julgado, você já vai lá e faz o cadastramento. Tá, meus amigos, eu vou parar por aqui. A gente vai continuar ainda os nossos vídeos aqui de normas da corregedoria. Eu quero convidar você para participar da super revisão. As pessoas estão gostando da super revisão porque as aulas são diretas, são objetivas, são sem enrolação. Se você olhar aqui, a gente tem no canal um vídeo em que tem depoimentos já de alunos dessa super revisão e a gente está fazendo. Estamos seguindo um calendário. Então já temos revisão pronta de processo penal, constitucional, administrativo. Fizemos já de processo civil, falta ainda um vídeo para ser colocado. Fizemos de direito penal, ainda falta um vídeo para ser colocado. E vamos terminar por normas da corregedoria também. E acho muito interessante que você assista, que você entre para a super revisão. O valor é absolutamente acessível, um valor de R$ 87,00. Na super revisão eu tenho certeza absoluta de que vai te ajudar e você vai conseguir acertar mais questões para sua prova. E esse é o objetivo, é fazer você colher frutos que são ainda acessíveis, é fazer você guardar informações que agora, para a sua prova de domingo, são relevantes. Prova do domingo, você estará lá à tarde, sentado, fazendo a prova e vai se lembrar da revisão, vai se lembrar das coisas que o professor falou durante a revisão. Sugiro que você entre. Você vai ter um link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu sugiro que você clique lá. Eu peço que você clique no link, que você preencha lá os seus dados. São dados simples, o ambiente é totalmente seguro, você pode pagar por boleto, à vista, ou você pode parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito. Meu Deus, R$ 87,00 em 10 vezes no cartão, não tem nem que pensar 2 vezes. Eu sugiro muito que você entre lá, tá bom? Fico muito feliz por estar aqui, estamos na reta final, estamos terminando, estou muito feliz por tudo que esse canal conseguiu fazer em favor das pessoas que estão estudando para este concurso, também por aquilo que conseguimos fazer lá no ambiente pago da super revisão, porque é claro que lá a gente dá um upgrade, a gente dá uma acelerada em algumas coisas, né? Porque você pegar conteúdo de processo civil, são 100 e poucos vídeos, você resumir em 3 vídeos de 30 minutos, de 35 minutos, é um desafio grande, mas é claro que a gente consegue fazer isso exatamente para ajudar você na hora de fazer sua prova, tá bom? Então fico muito feliz por estar aqui, eu volto em tantos outros vídeos, agradeço a você que curte, que comenta, que compartilha, agradeço a todas as centenas, cara, centenas de pessoas também que entraram para a super revisão, fico muito feliz com isso, fico muito agradecido e fico muito feliz pelo retorno, pelas pessoas terem gostado, que também é algo muito bom, muito importante para o professor fica muito feliz quando ele faz alguma coisa e os alunos gostam. Então, tenho certeza de que se você entrar para a super revisão ainda dá tempo, você pode assistir quantas vezes você quiser, você pode repetir as aulas quantas vezes você quiser e eu recomendo que você entre, tá bom? Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!